aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Senta aí, pega uma pipoca, um chá, sei lá, porque hoje, esse vídeo, meu Deus, a gente vai falar aqui das leituras de abril e como tudo foi de mal a pior. Brincadeira, mas como tudo foi desandando mesmo. Vamos lá? Mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trouxer por aqui, curtam esse vídeo para ajudar a gerar mais engajamento, comentem também aqui o que vocês leram em abril, se gostaram de algum livro que eu não gostei, se não gostaram de um livro que eu gostei, me contem aí nos comentários. E eu convido vocês também a acompanharem o Crialité nas outras redes sociais, que é o Instagram, o Twitter, e vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, os links para vocês poderem me acompanhar por lá também, tá? Pessoal, vamos começar esse vídeo logo porque tem bastante livro que eu quero comentar aqui com vocês. Faço basicamente uma resenha quase aqui pra vocês das histórias que eu li durante o mês. Vamos começar aqui então com a ordem dos livros que eu tô aqui. O primeiro livro que eu li foi De Volta para Casa, que eu acabei comprando ele numa promoção que tinha lá na Amazon. Aí eu vi que o segundo volume tava em promoção e aí eu pensei, eu vou ler esse livro rápido, vou ler ele agora, né? E se eu gostar, eu já compro o segundo volume em promoção. E foi isso que eu fiz, gostei, inclusive. Mas esse livro me deu uma sensação estranha, gente. Parece uma fábula, basicamente, aqui. Esse livro é aquela questão assim, gente. Sabe aquele meme do fan, funeral? Pois é isso aqui que acontece aqui. A minha amiga me alertou que não era uma história assim tão infantil como ela aparenta basicamente ser, assim. Não tem tantos indícios de que é, mas a gente pode interpretar que ela seja assim. Só que não é. Aqui a gente tem uma história onde crianças, pessoas viajam para mundos diferentes entre portas. E aí a Nancy, que é a protagonista, ela acaba voltando para casa num lugar ali onde uma pessoa toma conta deles. E onde ela encontra outras pessoas como ela também. Só que a coisa desanda quando a Nancy chega nesse lugar. Parece que tá tudo meio que estabelecido e aí tem uma quebra assim muito grande e a gente vai acompanhando acontecimentos nesse lugar. Acontecimentos estranhos. É legal ver como a história é bastante madura. E os personagens também são bastante maduros. É uma coisa muito estranha, meio bizarra em alguns momentos. Eu não esperava que existisse personagens LGBT aqui na história. Eu não esperava encontrar essa representatividade na história. E a autora explora isso em alguns momentos. E algumas coisas eu acho que ela poderia ter feito diferente, mas no geral foi uma história que me divertiu bastante, mas ao mesmo tempo me deixou com o pé atrás. Não de ser ruim, gente, mas com a sensação, o sentimento que ela me despertou mesmo. Foi uma história bastante curtinha de ler, é basicamente uma fábula mesmo, que a gente vai encontrando ali coisas, elementos, e vai entendendo o que está acontecendo, né? Tem mistérios nessa história, a gente vai descobrindo junto com os personagens, e aí temos a continuação, que eu não consegui ler ainda, que é Entre Gravetos e Ossos, eu acho. E aí assim que eu puder ler, eu vou estar lendo, mas essa aqui foi uma experiência legal, comecei o mês bem, até então, gente, estava tudo bem o meu mês. Tava lindo, perfeito, eu achei que eu ia ler bastante, o que me matou foi a expectativa, eu acho. Sempre isso, né? Eu já queria falar aqui pra vocês mais uma coisa, que eu não cumpri nem metade da minha tibiária, eu acho, tá? Tudo bem, tudo certo, vou deixar minha tibiária aqui pra vocês, pra quem quiser ver, mas não cumpri, tá? Um dia eu vou ler esses livros, mas não sei quando. Eu comecei a ler coisa de fora da tibiária, vocês vão ver. Vamos pra próxima leitura que tá aqui, então, que é essa aqui, meu Deus. Essa próxima leitura foi em compromisso com a editora Record, né, na verdade com a Verus, que é 1 Milhão de Pequenas Coisas, da Jodi Picoult. Gente, eu não tenho palavras para esse livro aqui, na verdade, eu tenho muitas palavras sobre ele, essa é a verdade. Primeiro que eu tava com medo de ler. Eu vou ser muito sincera para vocês aqui agora, eu vou ser muito sincerona, vou falar bem o que eu senti. Eu tava com medo de ler essa história por causa que aqui a gente vai encontrar uma batalha judicial ali entre um cara, que é o Kirk, que ele é um supremacista branco, ele é extremamente racista, é horrível de acompanhar, assim, os pensamentos dele, o que ele faz, o que ele conta, é horrível. E também a Ruth, que é uma mulher negra que trabalha como enfermeira no hospital e é acusada de ter matado o filho do Kirk, que era um recém-nascido que ela estava lá cuidando. Em um acidente ali ela acaba ficando próxima desse menino e uma determinada coisa acontece e ela é acusada. E a Jodi Picoult é uma autora branca que escreveu vários livros, mas que eu só li esse aqui. Pelo que eu vi, gente, ela estudou bastante para escrever essa história aqui, porque a gente tem o ponto de vista do Kirk, que é o cara que é supremacista branco. A gente tem o ponto de vista da Kennedy, que é a pessoa que vai ajudar a Ruth no tribunal. Ela é uma... esqueci como é que é o nome. Ela é uma defensora pública branca. E a Ruth tem o ponto de vista dela aqui também. E aí que eu fiquei com medo.
Eu fiquei com bastante medo de encontrar alguma coisa que a autora se perdesse no meio do caminho, porque sim, a autora traz aqui uma conversa muito importante que a gente sabe que quando pessoas brancas falam sobre isso, pessoas brancas ouvem. E eu acho que algumas coisas as pessoas podem ouvir sim que ela diz aqui, mas algumas coisas me deixaram bastante tensa, por exemplo, alguns momentos da Ruth, algumas questões que ela enfrenta, são questões delicadas que podem atingir algumas pessoas que já tenham passado por algo semelhante ou que tenham algum tipo de gatilho, então não é uma leitura que eu recomendo para qualquer pessoa. Eu senti raiva, gente, senti ódio, e às vezes isso não foi uma coisa boa. Sinceramente, não foi uma coisa boa. Quando o Kirk começava a narrar esse livro aqui, pelo amor de Deus, eu queria morrer. E as coisas que ele fala, gente, as coisas que ele fez, as coisas que... Ai, é horrível. E no início do livro, essa mulher fez um negócio que, meu Deus do céu, parece que ela vai passar a mão pela cabeça dele e aí daqui a pouco não. E aí já me deu um susto, sabe? Eu já li tensa esse livro, pensando, meu Deus, o que eu vou encontrar aqui? E eu me preocupei bastante com essas questões. Eu até perguntei no Twitter se alguém tinha lido e a Su comentou que ela tinha lido e ela pontuou algumas questões pra mim. E eu concordei com o que ela comentou, desses pontos que eu citei para vocês, por causa que é um livro bastante forte, algumas pessoas podem sentir o peso dessa história, e é um livro bastante grande também, aqui a gente tem bastante o foco na batalha judicial, ali é interessante acompanhar essa parte, mas eu li esse livro receosa. Foi essa a questão que eu tive com o livro. Nem sei se eu posso pontuar algumas coisas aqui, uma coisa que eu posso pontuar aqui é o final. O final que eu acho que a autora fez, na verdade, um alento, assim, por conta de que eu acho que ela entrevistou, gente, pessoas que fizeram parte de grupos supremacistas e talvez ela tenha feito isso para, assim, dar um alento para aquelas pessoas que já não vivem mais essa história. Então eu acho que a autora conversou com pessoas, fez o trabalho dela, talvez ela consiga conversar com algumas pessoas que não davam abertura para determinadas pessoas conversarem com ela sobre isso, sobre o assunto. Aqui eu acho que ela deixa bastante explícito, acho que é a palavra, as coisas que o Kirk faz, a esposa do Kirk faz, e a forma como tudo se desenvolve naquela batalha judicial foi me dando uma raiva, foi me dando um nojo, foi me dando um ódio. Eu tava no final da história, eu só queria assim, pelo amor de Deus, acaba esse livro e dá uma coisa boa aqui, pelo amor de Deus. E nem sei se eu posso dizer que acontece isso. Chega o correio aqui, a Maia surta. Vamos ver se podemos continuar agora. Li também Em Águas Profundas, esse aqui foi em parceria com a editora Intrínseca, é da Patricia Highsmith, e eu não tenho uma opinião formada sobre esse livro, eu acho. Aqui a gente foca num casamento que não tá dando muito certo, e que tudo é feito em nome da filha, aparentemente, mas que não sei se é bem assim. A esposa ali daquele casamento começa a se encontrar com outras pessoas, outros homens, basicamente, e ela leva eles até a casa. O marido dela parece não se importar muito com isso, só que tem um jogo muito forte aqui nos personagens, é um thriller psicológico e eu não tô tanto pra thriller psicológico. Eu só li livro pesado esse mês, gente, eu acho que não combinou muito comigo. Eu não sei o que aconteceu, pra falar a verdade. Eu fui perceber agora que eu tava aqui falando com vocês que eu só li um conto amorzinho, gente. O que aconteceu comigo? Quero ler coisas mais leves agora nesse mês que tá vindo, que já está aqui, né? Só que, gente, aqui tem muito esse jogo emocional, sabe? A gente acompanha muito ali da parte do Vic, que é o marido, e a gente sente empatia por ele, a gente fica triste, a gente entende ele, e eu acho que a autora faz isso de propósito, pra gente se aproximar dele. Só que ele também não é uma pessoa muito confiável, acho que dá pra dizer assim, ninguém aqui é, né, são pessoas, enfim. Só que a gente não vai entendendo muito bem o que tá acontecendo e parece que a história às vezes não evolui tanto, a gente fica naquela redoma e roda, e roda, e roda, e aonde que nós vamos? Não que eu não tenha gostado da história, eu achei interessante a construção dos personagens, a evolução dos personagens, só que eu acho que eu não consegui me cativar tanto pela história por conta de ser um thriller e eu não estar tão apta pra ler thrillers. Eu não sei por que eu decidi ler essa história, não sei mesmo. Eu achei que eu pudesse me reencontrar com o thriller psicológico, mas acho que não funcionou tanto assim pra mim quanto eu gostaria. Eles ficam numa rede de mentiras e dizem que não se importam com o que os vizinhos pensam, mas todo mundo tá comentando, todo mundo tá falando, e em certo momento a gente entende que eles se incomodam sim com aquela situação toda, sabe? A mulher ela é vista com outros olhos na rua, enquanto o Vic ele é visto com outros olhos completamente diferentes. A gente vê isso bastante intrínseco na sociedade. Acho que a obra tem sim uma relevância muito grande, mas eu acho que eu tô precisando ficar nas leituras mais
amorzinho, fofinho. Acho que vou ter que dar aquela pausa que eu dei em thrillers de novo, não tô pronta pra voltar ainda. Gostei do livro, foi uma experiência legal, eu gosto de construção de personagens, eu gosto de acompanhar essa evolução, esses questionamentos, essa dualidade de personagens, principalmente quando eles são reais, quando eles são pessoas que a gente consegue ver seus defeitos, falhas, acertos, erros. E aqui a gente tem um casamento simplesmente tentando dar certo de uma forma errada. Na verdade, eu nem sei se é pelo casamento, como eu comentei, eles dizem que é pela filha e tudo mais, mas, né, tem as suas questões aí também. Eu acho que pra quem gosta de histórias que se constroem um pouquinho e que gosta de experiências que vão, assim, mais longas, foquem nos personagens, na construção, nas suas dualidades, enfim, essa aqui é uma experiência bacana. Vou citar aqui brevemente o livro de poesias que eu li esse mês, que é o livro da Emily Custódio, né, gente? Se você cruzou comigo nos corredores do colégio, você provavelmente está neste livro. É um livro de poesias que ela escreveu durante o ensino médio, quando ela viveu aquela situação toda. Tem várias coisas que ela aborda aqui, insegurança sobre o corpo, insegurança sobre ações, sobre o que fala, sobre o que não fala, amores correspondidos, amores não correspondidos, experiências, amizades. Então tem muita coisa que conversa com os jovens, que conversa com sentimentos. Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui pra vocês, conversei bastante sobre a história, comentei tudo direitinho, o que eu senti, o que eu vivia, minhas experiências e no que eu me encontrei com a história. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e também na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar e conhecer um pouquinho mais do trabalho da Amy também. Tá no Kindle Unlimited. E pelo Kindle Unlimited eu li também a história do Kami, a nova história dele que é Física do Amor. Para começo de conversa, eu vou deixar a capa aqui para vocês, porque essa capa é inspirada no pôster, na capa também, né, do filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que vai estar aqui do lado. E eu amo esse filme, meu Deus, demais. E eu amei, eu não tinha pego a referência, eu só vi, acho que eu vi o Kami falando no Twitter. Eu falei, meu Deus, e corri pra ler. Essa foi a leitura mais amorzinho do mês, a única. Aqui a gente vai ter aquele, eu não sei se eu posso dizer que é um clichê, mas tem alguns elementos que são sim, aquela questão de se conhecer e de não se gostarem, e aí aos pouquinhos, não é que não se gostam, mas não se conhecem o suficiente ainda, elas vão se conhecendo, vão se aproximando. Eu não vou dizer os nomes delas, porque isso é muito legal na história, e vocês vão ter que ler para descobrir. É um conto super curtinho, onde a gente vai acompanhar essas duas personagens. Uma delas é jogadora de vôlei, ela é líder da equipe de vôlei, se não me engano, e ela tá tendo algumas dificuldades. Então eis que o professor de física das duas tem a ideia de juntar elas, uma para ajudar a outra. No caso, uma delas vai ajudar a outra. E aí a gente vai acompanhar uma noite do pijama. Quem amou? Eu amei, né? Eu adorei, gente, senti paz, senti amor, foi assim, gostosinho de ler. Em meio a esse turbilhão de coisa pesada que eu tava lendo, eu li esse conto e eu fiquei assim. Eu saí na rua, ao meu redor tinha corações, estrelas, olhinhos brilhando. E foi exatamente esse sentimento que eu tive com a história. Eu recomendo muito, eu gosto muito de me sentir abraçada pela leitura e foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Eu queria comentar aqui pra vocês também que eu abandonei um livro que foi Emma. Nesse meio do caminho aí ficou muita bagunça, gente, muita confusão de verdade. E aí eu não consegui me conectar com Emma. E eu deixei de molho para outra hora pegar, outro momento. Outro livro que eu mal consegui pegar também foi Leopardo Negro, Lobo Vermelho, que tá me colocando quase que em uma ressaca, infelizmente. Eu tô avançando muito pouco, vou demorar ainda para terminar, acho que eu tô na página 500, 600, por aí. Eu vou demorar um pouquinho para terminar ainda, porque é muita informação. Tá me exigindo demais essa leitura, e é uma leitura pesada, é uma leitura densa com bastante conteúdo, bastante informação, e eu sinto que eu não tô conseguindo pegar tudo e isso tá me incomodando, sabe? Isso tá me incomodando muito, isso tá me impedindo de avançar na leitura, tá me impedindo de me conectar com a história, então tá complicado. Isso até me colocou em um pouquinho de ressaca, tá complicado mesmo. Achei que a minha experiência ia ser bastante diferente, tive uma quebra de expectativa, mas no geral a história é interessante, o problema são essas questões que eu comentei. Acho que a gente já vai então aqui para a última história que eu guardei aqui para falar para vocês, porque também é mais softzinho, porque eu já tinha lido, sabia como é que era, mas ainda assim houve surto, houve gritaria. Eu conversei com a Leiane sobre esse livro, a Leiane é do IG Livros Fantasy, lá no Instagram, acompanha o Instagram dela, é maravilhosa essas fotos. Eu e a Leiane conversando sobre Garotos Corvos, é uma coisa assim, ela grita, eu grito, a gente fica assim o tempo todo falando no WhatsApp. Eu surtei com ela sobre esse livro aqui, eu já tinha lido, mas eu bloqueei algumas coisas, não me lembrava. Depois que a gente entende algumas coisas que acontecem na história, a gente sabe o que vai acontecer, a gente começa a perceber, estava ali o tempo todo, só você não viu.
Exatamente isso, Pete. E essa história aqui foi tudo pra mim. Eu só me perco um pouco na parte que a autora fala dos carros. Aí assim eu perco tudo, porque eu não sou muito de carro. Mas no geral, gente, eu amo os livros do Garotos Corvos. Tem muito essa questão. Ai, gente, Garotos Corvos é vida, é estilo de vida. Eu gosto muito dessa história, eu não sei nem dizer porquê. É a aura, é o sentimento, é a sensação, são os personagens. E tudo que a autora bota aqui parece que é tão real, parece que é tão palpável, parece que é gostoso o sentimento. Pelo menos pra mim. Aqui, pessoal, a gente dá continuidade aos acontecimentos do primeiro livro, que já tem vídeo aqui no canal, vai estar aqui nos cards. E nesse livro aqui, a gente tem um foco um pouquinho maior no Ronan, que é esse personagem aqui. Os focos vão se alternando um pouco na história, mas assim, todos os personagens aparecem, todos têm suas tramas. A gente entende alguns deles, a gente discorda de alguns deles também, a gente fica assim, meu Deus, amigo, calma. Ou, pelo amor de Deus, aceita ajuda. Esse é o sentimento. Eu gosto muito de Garotos Corvos, quem acompanha aqui o canal sabe disso, eu amo Garotos Corvos. E tive uma experiência muito melhor agora com esse livro do que eu tive antes. Eu acho que a Meg Stiefvater dominou bastante bem. Eu tenho algumas expectativas aí pro final da história, mas algumas pessoas já falaram que não tem todas as respostas, então eu tô indo assim, ok, vamos aguardar pra ver o que vem aí. Mas, no geral, eu tô gostando muito de tudo. E eu tô aumentando meu amor pela série cada vez mais. Bom, gente, esse foi então o nosso vídeo de hoje, das leituras de abril. É abril, né? É. Fiz 6 leituras, eu achei que eu ia ler muito mais. Achei que esse mês ia ser tudo pra mim, não foi tanto assim. No geral, foram leituras boas. E assim, eu acho que eu senti falta de ler uma coisa mais softzinha, mais amorzinho. Então, nesse mês eu vou tratar de trazer isso mais pra minha vida de novo, porque eu senti no meio do caminho que eu não tava conseguindo ler, mas não era uma ressaca, basicamente, era uma coisa assim que eu não encontrava o que eu queria ler. Faltou isso no meu mês, faltou esse amorzinho, essa felicidade, esse paz no coração. Faltou paz no coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. A gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do Crialité, tá? Meu beijão pra vocês e até a próxima!